Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 37ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nosso trabalho. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Boa noite. Antônio Francisco Eleodoro. Presente. Antônio Marcos Martins. Presente. Aristeu Brolés Filho. Presente. Cláudia Aparecido Borba. Presente. Danilo Amâncio Alberto Costa. Presente. Joaquim de Assis dos Santos. Presente. José Wilson Domingues. Presente. Leandro Ribeiro Reginato. Presente. Suelene Almeida. Presente. Ainda com a palavra, o secretário da mesa diretora para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 36ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 3 dias do mês de novembro de 2021, às 18h30, no recinto de sua sede. Cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim de Assis dos Santos, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa, a saber, senhores Antônio Francisco Eleodoro, Antônio Marcos Martins, Aristeu Brolés Filho, Cláudia Aparecido Borba, Danilo Amâncio Alberto Costa, Joaquim de Assis dos Santos, José Wilson Domingues, Leandro Ribeiro Reginato e Suelene Almeida. Havendo número legal, o senhor presidente declarou a reunião e solicitou ao secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente suspendeu os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos, a saber, vereador Aristeu Brolés Filho, Cláudia Aparecido Borba e Danilo Amâncio Alberto Costa. Reabertos os trabalhos e não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou à segunda parte, com a ordem do dia, compreendendo discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 049/2021, que altera disposições da lei número 1208 de 95, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação, colocado em discussão e a seguir em votação. O projeto de lei número 049/2021, que altera as disposições da lei número 2208/95, com o parecer de todas as comissões permanentes favoráveis à sua aprovação, colocado em discussão e a seguir em votação. O projeto de lei número 049/2021 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis e 1 voto ao contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 056/2021, que dispõe sobre a denominação de logradouros públicos e estabelece outras providências. Com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação, colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de lei número 056/2021 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 067/2021, que altera a lei número 2345, de 26 de novembro de 2020, Lei Orçamentária Anual, LOA 2020, e das outras providências. Com o parecer de todas as comissões permanentes favoráveis à sua aprovação, colocado em discussão, usaram da palavra o vereador Cláudio Aparecido Borba, Antônio Marcos Martins, Danilo Amâncio Alberto Costa e a vereadora Suelene Almeida. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 067/2021 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 037/2021, que institui o benefício do Vale Alimentação e das outras providências. Com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação, colocado em discussão, usaram na palavra o vereador Cláudio Aparecido Borba, Antônio Marcos Martins, a vereadora Suelene Almeida e os vereadores Danilo Amâncio Alberto Costa e Aristeu Brolés Filho. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 037 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno, salvo emenda, do projeto de lei complementar número 040, que altera disposições da lei complementar número 2118, de 8 de maio de 2017, e das outras providências. Com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação, colocado em discussão, usou da palavra o vereador Antônio Marcos Martins.
A seguir, colocado em votação o projeto de lei complementar número 040/2021, foi aprovado em primeiro turno, salvo emenda, por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno da emenda modificativa número 001/2021, dos vereadores Aristeu Brolés Filho, Danilo Amâncio Alberto Costa, José Wilson Domingues e Leandro Ribeiro Reginato, ao projeto de lei complementar número 040/2021, que altera as disposições da lei complementar número 2118, de 8 de maio de 2017, das outras providências. Com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação, colocado em discussão, usou da palavra o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 040/2021 foi aprovada em primeiro turno por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Discussão e votação em primeiro turno da emenda modificativa número 002/2021 e dos vereadores Aristeu Brolés Filho, Danilo Amâncio Alberto Costa, José Wilson Domingues e Leandro Ribeiro Reginato, ao projeto de lei complementar número 040/2021, que altera as disposições da lei complementar número 2118, de 8 de maio de 2017, das outras providências. Com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação, colocada em discussão e a seguir em votação, a emenda modificativa número 002/2021 ao projeto de lei complementar número 040/2021 foi aprovada em primeiro turno por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Discussão e votação em primeiro turno da emenda modificativa número 003/2021 do vereador Antônio Marcos Martins ao projeto de lei complementar número 040/2021, que altera as disposições da lei complementar número 2118, de 8 de maio de 2017, e das outras providências. Com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação, colocado em discussão, usou da palavra o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, a emenda modificativa número 003/2021 ao projeto de lei complementar número 040/2021 foi rejeitado em primeiro turno por 2 votos favoráveis dos vereadores Antônio Francisco Eleodoro e Antônio Marcos Martins, e 7 votos contrários dos vereadores Aristeu Brolés Filho, Cláudio Aparecido Borba, Danilo Amâncio Alberto Costa, Joaquim de Assis dos Santos, José Wilson Domingues, Leandro Ribeiro Reginato e Suelino Almeida. Discussão e votação em primeiro turno da emenda modificativa número 004/2021 ao projeto de lei complementar número 040/2021, que altera disposições da lei complementar número 2118, de 8 de maio de 2017, e das outras providências. Antes de ser submetida à discussão e votação, e após verificada a prejudicialidade da emenda modificativa número 004/2021, do vereador Antônio Marcos Martins, e de acordo com o estabelecido no artigo 245, inciso 6º do Regimento Interno, que considera-se prejudicada a emenda ou subemenda em sentido contrário ao de outra aprovada. É também considerado que preconiza o regimento interno, em seu artigo 158, inciso 4, que dita: a proposição será arquivada no fim da legislatura ou no seu curso quando tiver perdido o objeto. A emenda modificativa número 004/2021 ao projeto de lei complementar número 040/2021 foi retirada da tramitação. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 062/2021, que acrescenta dispositivo e anexo na lei número 2034, de 23 de 6 de 2015, com o parecer de todas as comissões permanentes favoráveis à sua aprovação. Colocado em discussão, usou da palavra o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa e a vereadora Suelino Almeida. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 062/2021 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Votação em turno único do requerimento número 024/2021 do vereador Antônio Marcos Martins, requerendo a concessão de uma diária e meia, valor de R$ 600, mais a contratação de serviço de veículos de aluguel terrestre, táxi e aeronave com valor estimado em R$ 2.000 para deslocamento a Brasília. Data da partida 10/11/2021, data de retorno 11/11/2021. Para participação em reunião com o deputado federal Igor Timo e no gabinete do senador da República Rodrigo Pacheco, para apresentar demandas municipais e indicações de emenda parlamentares.
Colocado em votação, o requerimento número 024/2021 foi aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário da vereadora Solene Almeida. A seguir, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei de resolução número 003/2021 e os projetos de lei número 040/2021 e 056/2021, ora aprovada em segundo turno, seriam apreciado também em redação final nessa mesma reunião e suspendeu os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentasse o devido parecer de redação final. Reabertos os trabalhos, o senhor presidente solicitou aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse o parecer de redação final dos mencionados projetos, o que foi feito, lido e a seguir colocado em discussão. O parecer de redação final do projeto de resolução número 003/2021 e dos projetos de lei número 040/2021 e 056/2021 foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser tratada na segunda parte da reunião, o senhor presidente passou ao grande expediente e solicitou ao segundo vice-presidente, ao primeiro vice-presidente, vereador Antônio Francisco Eleodoro, que assumisse a presidência da mesa diretora, e que foi feito usando da palavra o vereador Joaquim da Silva dos Santos, discorreu sobre o projeto de lei 062/2021, que acrescenta o dispositivo e anexo da lei número 2034, de 23/6/2015, e a capacitação dos conselheiros tutelares, projeto de lei número 056/2021, que dispõe sobre denominação de agradouros públicos, estabelece outras providências e a possibilidade de apresentação de emendas e os motivos pelas quais desistiu. E, por fim, discorreu sobre a reunião o senhor prefeito municipal, que tratou sobre a necessidade da regularização fundiária urbana no município com a aplicação da lei federal. REURB. A seguir, o vereador Antônio Francisco Eleodoro solicitou ao senhor presidente que reassumisse a presidência. Após reassumir a presidência e não havendo mais matéria a ser apreciada, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vacinada pelos vereadores presentes. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 3 dias do mês de novembro de 2021, em tempo, na ata da reunião anterior, onde se lê 6 votos favoráveis, leia-se 7 votos favoráveis. Ainda em tempo, onde se lê Arnaldo Santana, leia-se Armando Santana. Data retro. Todos de acordo? Senhor presidente, Palavra o vereador Antônio Marcos Martins. apenas na questão da emenda modificativa número 004 ao projeto de lei complementar 040, conforme foi exposto, consideram-se prejudicadas a emenda ou subemenda em sentido contrário de outra aprovada. A emenda que eu propus, a 3 e a 4, elas não estavam em sentido contrário às apresentadas pelos nobres edis. Ela apenas trazia números diferentes, mas não em sentido contrário. Então, ela não pode ser prejudicada por isso. Sim, eu lembro que Vossa Excelência até falou assim, ó, como a primeira foi votada e foi negada, então não justifica a votação. Exatamente. Mas ela não teve oposição a de Sim. vocês, apenas 200 metros, Sim. né, e vocês apresentaram de 500. Sim. E também ela não perdeu o objeto, porque ela continuava válida, apenas pedir para que fosse retirado, porque Sim, a primeira que sim. tratava só de inciso diferente, artigo diferente, não foi aprovada. Apenas isso. Então, essa parte aqui tem que ser suprimida, por gentileza. Vereador, eu me comprometo a Vossa Excelência a trazer os artigos aqui citados ao plenário na próxima reunião, né? E, com certeza, o que tiver que ser feito, a gente vai fazer, e também observar o regimento interno, porque agora, nesse momento, eu não posso falar para Vossa Excelência, olha, eu tenho que fazer isso, eu posso fazer isso. Então, o plenário vai decidir, eu coloco as emendas para o plenário, para todos, e a gente vai discutir. Na verdade, não precisa colocar as emendas, Sim. né? Porque as emendas já tramitaram. As duas que eu apresentei, elas não têm mais validade, porque elas foram rejeitadas em primeiro turno. Hoje nós vamos votar as emendas modificativas números 1 e 2. Agora, o que eu cito aqui, que conforme ficou a redação, a redação das minhas emendas, as redações, melhor dizendo, ela não Sim. tinha sentido contrário de vocês. Sim. Né? Então, por isso que não pode ficar prejudicado. Mas isso depois a gente analisa
para a retificação da ata. Eu aproveito esse momento, vereador, se o plenário permitir, chamar o doutor nosso departamento jurídico para que faça a explanação, por favor. Joaquim, eu ia comentar com o senhor para colocar essa questão que é a solicitação do doutor Marcos em votação pelo plenário, entendeu? O que o regimento fala são esses dois artigos, nesse sentido, que como a sua emenda foi colocada em pauta, a emenda da mesa, aprovou, a sua, de certa forma, ficou prejudicada. Na verdade, o que vocês colocaram é que a minha emenda tem sentido contrário das apresentadas. Ela não tem sentido contrário. Ela apenas traz números diferentes. Então, o que está aqui sustentado, não se sustenta. E isso daqui não é questão de colocar para plenário. Isso aqui é uma questão minha, uma questão do vereador, e não é uma proposição para ser votada pelo plenário. Sim, vereador, eu me comprometo na próxima reunião, a gente vai ver tudo que está dentro do regimento interno, a gente faz essa colocação. Exatamente. Se for cabível, nós fazemos a correção na ata, mas não é uma questão de proposição. Sim. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém queria falar alguma coisa? Não havendo mais quem queira falar, então a ata está aprovada. Leitura pelo secretário da correspondência recebida. Ofício número 470, 2021, Bueno Brandão, 8 de novembro de 2021. Assunto, retirada de projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência para encaminhar a essa egrégia Casa de Lei o pedido de retirada do projeto de lei complementar que institui o benefício do Vale Alimentação e das outras providências. Certo de contar com a compreensão e colaboração de Vossa Excelência, reitero-lhe expressões de elevada consideração. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Senhor presidente, obrigado pelo espaço. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a quem nos acompanha também pela transmissão da Câmara Municipal. Apenas agradecê-lo pela questão de ordem da última reunião, né, naquele interstício da mudança de proposição, né, porque proposição é direito de qualquer vereador, no bom sentido da palavra qualquer, por gentileza, né, e a ordem do dia ela só pode ser alterada a requerimento ou conforme o senhor presidente da Câmara Municipal institui com 24 horas de antecedência. Então, vem aqui o agradecimento pela questão de ordem da última reunião ordinária. Obrigado, senhor presidente. Valeu, vereador. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolese Filho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador. A quem cumprimento a todos os vereadores, aos funcionários desta casa. Seja muito bem-vindo. Meu boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais. Serei breve. Levei até o Executivo o conhecimento de algumas solicitações dos moradores que nos procuraram através do nosso mandato de vereador. Serviço de cascalhamento próximo da família do seu Zé, conhecido popularmente Zé da Tora, próximo da família dos Venar, bairro Santa Rita, trecho muito crítico em período de chuva. Então, todos os moradores ali pediram uma atenção para a prefeitura fazer o serviço de cascalhamento ali, que em período de chuva eles sofrem muito, encravando seus veículos e caminhão que busca o leite que é produzido ali pelas famílias daquele trecho ali, os produtores. Referente ao bairro Cachoeira dos Luiz, tanto o nosso mandato de vereador como demais vereadores, estamos aí levando ao conhecimento da prefeitura, né, senhor presidente, a importância da manutenção da estrada do bairro Cachoeirinha dos Luiz. E nesse final de semana eu fui questionado por um morador próximo, referente à manutenção da estrada Campo Grande, que a máquina fez até no Esmeril, ali próximo do senhor Claudimir de Castro, e o porquê que a máquina não deu continuidade até as divisas, né, Senador Amaral e Bom Repouso, ali próximo da família do senhor João Sérgio. Eu entrei em contato com o senhor prefeito municipal, Silvio, e o que ele me relatou é que precisou tirar a máquina daquele trecho
para levar até o trecho dos Cardoso, onde vai ser feito ali a pavimentação, que precisava refazer aí um trecho ali de bica corrida, que a equipe técnica da empresa que ganhou a licitação solicitou ali que fizesse refazer um trecho pequeno ali que precisava ser feito com urgência. Então, por esses dias aí, pelo que ele me falou, a máquina vai estar voltando para terminar o trecho ali do Campo Grande até as divisas, né? E depois vai para o bairro Cachoeirinho dos Luiz também, para ser feito as manutenções ali. Então, o nosso mandato é um mandato que a gente trabalha para todos os bairros, né? Então, quando os moradores nos trazem as solicitações, a gente pede para a prefeitura. Só que o vereador não tem o poder de executar. Quem tem o poder de executar é a prefeitura. Apenas nós fazemos as indicações e levamos aí ao conhecimento aí dos órgãos competentes ou as melhorias que precisam ser feitas, tanto na área urbana como na área rural. Mas em breve será feito sim aí o serviço de manutenção no bairro Cachoeirinho dos Luiz, que é um bairro de extrema importância aí para a economia do nosso município, tanto na área turística como na área da agricultura. Gostaria de reforçar ao departamento competente o calçamento próximo da igreja Santa Luzia, no bairro Ponte Nova, próximo da família ali do Celso Godoy, já se encontra já as pedras para ser feito o calçamento, só falta a prefeitura levar aí os meio-fio e areia, que foi feito aí um acordo dos moradores entrar com a mão de obra e a prefeitura com o material. Então as pedras já se encontram no local, já um período, faz tempo já que as pedras estão lá, e esse trecho que precisa ser feito o calçamento é um trecho muito crítico ali próximo da igreja, próximo de diversas casas ali, que precisa realmente ser feito aí o serviço de calçamento. Então reforço o pedido à prefeitura para, dentro da programação, estar levando aí o resto do material que falta, os meio-fio e areia, para os moradores iniciar a obra aí de calçamento ali de extrema importância. Gostaria também de reforçar também o pedido que eu passei ao departamento competente, né, Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, cascalhamento em alguns pontos críticos ali do bairro dos Rodrigues. Passei para a prefeitura recentemente, serviço de manilhamento ali no bairro Ponte Nova, próximo da Bruna Frois. A água está tendo um grande volume de água que está invasando ali por cima da estrada principal, e ali precisa ser feito ali um serviço ali de aterro e um serviço de manilhamento. Senhor presidente, por hoje é só. Agradeço aí o espaço e boa noite aos demais vereadores, boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite aos vereadores presentes, aos funcionários. Boa noite, senhor. Seja bem-vindo. E a todos que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Eu quero deixar uma observação aqui ao pessoal da zona rural, porque tudo acha que é a obrigação da prefeitura, né? Tudo é a prefeitura que tem a obrigação de fazer. Mas andando pela zona rural, todo final de semana, ou às vezes alguns dias da semana, então eu percebi, lugar, né, de lixeira. Tem lugar que, até para você chegar na lixeira, para você jogar o lixo, é difícil, de tanto mato. Né? E outras coisas jogadas em volta da lixeira. Então, as pessoas desses bairros, né, acho que poderiam fazer o favor, né, que é para eles mesmos, né, em volta da lixeira, para eles terem melhor acesso, limpar. E eu também estive conversando com o senhor prefeito sobre uma lixeira a ser colocada ali na Vargem Grande, passando a venda do Chiquinho, na segunda ponte, à direita. Lá tinha já uma lixeira na época em que foi feito o asfalto. Tinha uma lixeira lá. Aí, né, retiraram a lixeira, só que o lixo, né, continuam deixando lá. Aí ele disse que vai ver a colocação da lixeira nesse lugar. E também, a semana passada, eu fui para trabalhar, sempre fazendo o mesmo trecho, né, da estrada rural. Passei de manhã de boa. Aí, quando chegou a tarde, que eu vinha retornando, acho que não era 5 horas, nós encravamos. Encravamos
e não saímos mesmo, não tinha quem nos tirasse. Nós tivemos que, né, pedir ajuda para, pelo menos, empurrar o carro para a gente retornar para onde a gente tinha visto e fazer um longo desvio. Também já conversei, né? Aí, chegando em casa, eu peguei e liguei para o prefeito falando, né, desse pequeno trecho na estrada, mas também justificando o que foi feito, né? O morador, né? O que ele fez? Realmente tinha muito barro na estrada, muito barro. Aí ele pegou o trator, não sei se foi com lâmina ou dentes, e ele foi para retirar o barro da estrada. O que aconteceu? Nisso, né, o trator afundou mais ainda, e o que, né, a grade ou a lâmina que ele estava usando aprofundou mais ainda. Né? Foi aí que nós viemos a ficar encalhados lá. Mas já tinham outros encalhados também. Aí tirei foto, mostrei, mandei tudo. Aí ele disse que no outro dia de manhã mandaria o serviço ser feito, né, tirar o barro por terra seca, né, porque é uma estrada de acesso, também de leiteiro, transporte escolar. E isso foi feito. E também, né, já fiz a indicação para ele, porque, na realidade, como tem muitas minas lá, se não fizer uma drenagem, né, na colocação de manilhas, isso vai voltar a acontecer, né, principalmente agora que é época de chuva. Então, esse trecho lá já foi pedido várias vezes, não só por minha vereadora, como com outros vereadores, e agora estou reforçando o pedido. Ontem eu estive nos Rodrigues, e tem um pedaço lá de uns 40 metros, e na direção da família do seu Cido Camargo. Nós não conseguimos subir. E aí, né, conversando com os moradores lá, o que eles estão fazendo agora na época de chuva? Eles estão deixando o carro para baixo desse morro de difícil acesso. Porque se eles deixam na época de chuva, eles não conseguem descer para pegar o carro, descer de carro para qualquer emergência. Então, eles estão fazendo esse trajeto a pé. Aí também já conversei com o prefeito, hoje de manhã, e também já estou fazendo a indicação que, no momento, o que pode ser feito lá de maior urgência é a manutenção da estrada com cascalhamento, né? Aí, futuramente, né, eu conversei muito com eles lá e fiz, né, até uma conversa assim, mas eu preciso do parecer do prefeito para finalizar. Mas, passando já a manutenção e o cascalhamento, a gente já fica muito contente. Quando eu tenho que agradecer, eu agradeço. Se eu tenho que fazer alguma crítica, eu faço, porque é meu direito, né, como vereadora, né? E eu sei que sou uma vereadora atuante, não só no município, como na zona rural, que eu percorro e eu acompanho, como sábado agora foi feito, mas ainda não terminou, né, o serviço lá da PAI, né, que logo terá lá uma quadra, né? Então, a prefeitura estava trabalhando lá, mas ainda não finalizou o serviço. Também queria dar os parabéns ao vereador Aristeu Brolesi pelo dinheiro que ele devolveu da diária que sobrou. Então, isso é um gesto digno, isso é um gesto muito importante, essa devolução. R$ 585 reais, sobrou da diária dele e ele devolveu. Isso, para mim, é um gesto muito grande, é um gesto muito... né, ótimo, né, que todos, né, que usem o dinheiro público, né, fizesse como ele, né, porque o dinheiro público é o dinheiro do povo, né, é o dinheiro nosso, né. Então, parabéns pela devolução do dinheiro para a Câmara. Aqui também, assim, ao Afrânio e o pessoal dele, a poda da árvore lá, que teria que ser feito lá no Brigagão 2, né, pedido da dona Maria das Dores, que teria que usar um caminhão específico, foi feito também. Já feito indicação e já tinha falado aqui sobre isso, né? Então, só tenho que agradecer, né? E também dar os parabéns na prefeitura, né? Lá no setor lá de... Acho que é IPTU, lá naquele setor lá que nós pagamos IPTU. Tributação. Tributação. Na tributação, né? Então, dar os parabéns para aquele setor que hoje eles têm, né, um atendimento à Receita Federal, né?
Então, isso é muito importante para o nosso município, que está crescendo. E assim, a gente faz assim, uma economia muito grande quando procura os serviços a respeito, né, da Receita Federal, a nosso respeito, com o CPF, algum documento em relação ao CPF, né, que a gente não consegue resolver. Antes a gente teria que agendar, ir para Pouso Alegre, tinha gasto, tinha despesa, tinha tempo. Hoje procura esse setor, né, que eles têm 20 itens, foi o que eles me falaram, tem 20 itens, né, entre eles o de regulamentação do CPF, consulta de pendência, dívidas, cadastro de imóveis rural, né? Então, esse é um grande avanço para a nossa cidade, que é uma cidade pequena, mas a gente sente que está crescendo, porque isso em outras cidades maiores não tem. E nós temos em Mono Brandão. Então, devemos agradecer, né, ao prefeito Silvio Félix, né, e ao vice Juninho Cavini. Muito obrigado, senhor. Vereadora. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 067/2021. Não. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 067/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 067/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 067/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borges? Sim. Como voto o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como voto o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como voto a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 067/2021 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 040/2021. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei complementar 040/2021, salvo emenda. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre o projeto de lei complementar? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 040/2021, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 040/2021, salvo emenda. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Não. Como voto o vereador Esteu Brolés Filho? Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borges? Sim. Como voto o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como voto o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como voto a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei complementar 040/2021 foi aprovado em segundo turno, salvo emenda, por 8 votos favoráveis, com 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário da emenda modificativa número 001/2021 dos vereadores Aristeu Brolés Filho, Danila Mâncio Alberto Costa, José Wilson Domingues e Leandro Ribeiro Reginato, ao projeto de lei complementar número 040/2021. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. 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 Em discussão, em segundo turno, a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 040/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 040/2021, está encerrada a discussão.
Em votação, em segundo turno, a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 040/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Não. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como voto o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como voto a vereadora Suelene Almeida? Sim. A emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 040/2021 foi aprovada em segundo turno por 8 votos favoráveis, com 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário da emenda modificativa número 002/2021 dos vereadores Aristeu Brolés Filho, Danilo Amâncio Alberto Costa, José Wilson Domingues e Leandro Ribeiro Reginato, ao projeto de lei complementar número 040/2021. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, a emenda modificativa número 002/2021 ao projeto de lei complementar número 040/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Senhor presidente, só deixar registrado que a proposta que eu havia, as propostas, né? Na verdade, proposta porque são artigos diferentes, mas o assunto é o mesmo, né? As emendas ora propostas pelos demais edis, de 500 metros quadrados em área de expansão urbana, né? Só quero deixar registrado que as emendas que eu apresentei, elas traziam 200 metros quadrados em área de expansão urbana, né? Como já dentro do perímetro urbano o parcelamento mínimo é de 200 metros quadrados, então contíguo ao perímetro urbano também faz jus os 200 metros quadrados, né? A única diferença é que eu delimitei o espaço, não posso falar local, porque daí seria específico, mas o espaço que poderia ser área de expansão urbana, que é junto do nosso perímetro urbano, defendendo o estudo que a USP e eu trouxe aos demais edis, falando que as cidades devem crescer compactas. Então, só deixar registrado, senhor presidente, né, que as emendas aprovadas trazem 500 metros quadrados. As minhas traziam 200 metros quadrados. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 002/2021 ao projeto de lei complementar número 040/2021, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, a emenda modificativa número 002/2021 ao projeto de lei complementar número 040/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. A emenda modificativa número 002/2021 ao projeto de lei complementar número 040/2021 foi aprovada em segundo turno por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 062/2021. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. 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 Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 062/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 062/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 062/2021.
Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolete Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danila Manso Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto a vereadora Sirlene Almeida. Sim. O projeto de lei número 062/2021 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 070/2021. Projeto de Lei número 070/2021. Autoriza a abertura de decreto especial no orçamento do exercício financeiro de 2021. Lei número 2.345, de 26 de novembro de 2020. A Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial na Lei Orçamentária Anual LOA 2021, no valor de R$ 184.500, para fazer face à execução do projeto de que trata o artigo 1º desta lei, de acordo com as seguintes classificações. Órgão, Prefeitura Municipal, Unidade, Fundo Municipal de Saúde, FMS. Função, Saúde, Subfunção, Atenção Básica. Programa, Promoção à Saúde e Qualidade. Atividade de Saúde, Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica, de Saúde. Natureza da despesa. 444,52. Equipamento e material permanente. Valor R$ 184.500. Artigo 2º. Fica ao Poder Executivo autorizado a utilizar como fonte de recursos para abertura do referido crédito especial o superávit financeiro, de que trata o artigo 1º desta lei, conforme estabelecido o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei número 4.320/64. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se os artigos 3º e 4º da Lei número 2.356, de 11 de fevereiro de 2021. Gabinete do Prefeito, 26 de outubro de 2021, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Assunto: envio de projeto de lei, serviço Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente caminhar a esta egrégia casa o projeto de lei que visa atender a necessidade do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar a autorização legislativa para a abertura de crédito especial ao orçamento municipal, LOA 2021, para criar elementos de despesas no projeto 1232, referente à estruturação da rede de serviços de saúde e atenção básica de saúde, no valor de R$ 184.500, em virtude da necessidade de corrigir em equívoco na fonte de recursos da abertura de crédito especial da Lei 2.356, de 11 de fevereiro de 2021. Sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estímulos e consideração atenciosamente. Bueno Brandão, 26 de outubro de 2021. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. O projeto de lei veio acompanhado de impacto orçamentário financeiro. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 070/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. No caso, como o artigo 4º, artigo 3º, né, fala que revoga os artigos 3º e 4º da Lei 2.356, se nós estamos autorizando abertura de crédito especial no valor de R$ 184.500, então está se cancelando o valor de R$ 243.397, né, que é o outro crédito especial que está no artigo 3º da Lei 2.356. Pois, como falou na justificativa, houve um equívoco na fonte orçamentária para tal, né? Então, ou seja, nós estamos cancelando um de 243 mil
397 e criando um crédito especial de 184.500. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 070/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 070/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Leodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Blolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador Joaquim Assis dos Santos? 5. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota o vereador Celene Almeida? Sim. O projeto de lei número 070/2021 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 041/2021. Projeto de lei complementar número 041/2021. Altera o anexo 4º da Lei Complementar número 1590/2005, que dispõe sobre a reorganização do quadro de pessoal dos servidores da Administração Pública Municipal de Bom Brandão. A Câmara Municipal de Bom Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. O anexo 4º da Lei Complementar número 1590/2005 passa a vigorar com a seguinte alteração. Nível 5, denominação, professor, número de vagas, 50. 24 horas semanais, poderá ter a carga horária obrigatória do cargo acrescida por aulas assumidas como exigências curricular. Escolaridade, curso superior em pedagogia, habilidade para manter boas relações com o público, conhecimento, habilidade em conduzir sala de aula, conhecimento em domínio de técnicas didáticas. Lecionar as crianças em fase de alfabetização, através de exercícios, desenvolver a motricidade, recepção visual, favorecer a maturidade e a prontidão para a aprendizagem, ministrar aulas segundo os currículos e orientações vigentes a alunos de 1ª a 4ª série do ensino fundamental, planejar as suas atividades, elaborar, executar e avaliar o plano de ensino, preparar aulas, selecionar texto e exercício, analisar os trabalhos dos alunos, procurando orientá-los. Nível 11. Denominação, professor de educação física. Número de vagas, 2. 24 horas semanais. Poderá ter a carga horária obrigatória do cargo acrescida por aulas assumidas como exigências curricular. Escolaridade. Curso superior em educação física. Habilidade, cortesia e trato no relacionamento interpessoal. Ministrar aulas de educação e preparação física, domínio de técnica de educação física, conhecimento de recreação, organização de eventos esportivos, treinar equipes esportivas em suas respectivas modalidades nas escolas municipais, avaliar performance física dos alunos e encaminhar para eventual tratamento médico, promover jogos e competições interescolares. Nível 5. Denominação, professor pré-escola. Vagas, 13. 24 horas semanais, poderá ter cargas horárias obrigatórias do cargo acrescida por aulas assumidas como exigência curricular. Escolaridade, curso superior em pedagogia com especialização em ensino pré-escolar, habilidade para manter boas relações com o público, conhecimento e habilidade em conduzir sala de aula, conhecimento e domínio de técnicas didáticas. Preparar crianças para a alfabetização através de exercícios, desenvolver motricidade, percepção visual, favorecer a maturidade e a prontidão para a aprendizagem, ministrar aulas segundo o currículo de orientação vigente e alunos de pré-escola, planejar as suas atividades, elaborar, executar e avaliar o plano de ensino, preparar aulas,
selecionar texto e exercício, analisar os trabalhos dos alunos, procurando orientá-los. Nível 11, denominação, professor de inglês. Vagas 2. 24 horas semanais, poderá ter a carga horária obrigatória do cargo acrescido por aulas assumidas como exigência curricular. Escolaridade, licenciatura plena em letras. Lecionar as crianças em fase de alfabetização, através de exercícios, desenvolver a motricidade, recepção visual, favorecer a maturidade e a prontidão para a aprendizagem, ministrar aulas segundo os currículos e orientações vigentes aos alunos da pré-escola e aos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Planejar as suas atividades, elaborar, executar e avaliar o plano de ensino, preparar aulas, selecionar textos e exercícios, analisar os trabalhos, procurar orientá-los. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bueno Brandão, 8 de outubro de 2021. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. Trata-se de proposição que objetiva regularizar o quadro pessoal dos servidores da Administração Pública Municipal de Bueno Brandão em relação aos profissionais da educação, em cumprimento ao contigo na Lei nº 11.738, de 2008, e ainda, fundando em parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais, o qual autoriza a presente. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei complementar aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça em regime de urgência e, afinal, aprovem. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 041/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. acho que ontem, aliás, recebi uma mensagem por aplicativo sobre um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados. Depois eu vou dar uma pequena explanação sobre ele. Respondi à cidadã que dentro de Bueno Brandão nós estamos com 3 projetos aqui na nossa Câmara relacionados à área da educação municipal, né? Nós acabamos de votar o 062 em segundo turno, transformando o ensino na escola do Bom Jardim em tempo integral. Este é um. O outro que nós estamos aqui votando agora em primeiro turno, o 041, trata basicamente de inserir na redação do anexo 4 que pode exceder a carga horária, conforme exigência curricular, das 24 horas já previstas. Porque o piso nacional do professor, que está dentro da lei federal 11.738, hoje ele é de R$ 2.135,64 para 40 horas. Os professores em Bueno Brandão, pela lei complementar o 1.590, que é que nós estamos alterando o anexo 4, no mínimo 24 horas. Qual que foi a minha preocupação junto ao Departamento de Educação para entender mais esse projeto? Se nós temos a exigência curricular de determinada disciplina e, em determinado ponto, em determinado momento, para complementar aquela disciplina a determinada sala, até quando isso vai ser aumentado para o professor? O porquê disso? A minha pergunta é, isso torna-se cansativo ao professor? E mais, a outra preocupação de minha parte é, isso não pode ali tirar a possibilidade de novos profissionais na área? Então, a pergunta que eu fiz para o Departamento de Educação foi basicamente essa. Se nós olharmos o enredo do projeto de lei complementar, ele é até simples. Sabemos que é 24 horas e pode exceder algumas horas conforme a exigência curricular. É o básico do projeto de lei complementar, né? Mas aí, ao meu ver, tem essas duas preocupações. Eu recebi a resposta do Departamento de Educação, agora, ao finalzinho de tarde. Tendo em vista que o projeto de lei trata-se da implantação
do tempo integral no município, mas nós devemos aqui lembrar, como eu já explanei, que por hora é na escola municipal lá do Bom Jardim, né, no bairro da Ponte Nova, o professor pode ter sua carga horária estendida, caso seja uma exigência curricular. Ou seja, por exemplo, professor de educação física, no caso eles mencionaram esse profissional, mas sem prejuízo de outros também, por gentileza. Necessitar fazer extensão de carga por exigência, este poderá fazê-lo, visto que é uma benesse não só para o aluno ter contato com o professor que já conhece, quanto para o professor já contratado e também para a questão orçamentária do município em não precisar contratar por períodos temporários de curto prazo. Se nós olharmos as preocupações que eu teci, os questionamentos e a resposta, eu vejo que a resposta do Departamento de Educação é positiva. O que eu não gosto muito, e aliás a nossa Constituição nem permite, é essa questão de contratação. Porque quando a gente olha a Lei Complementar 1590, os professores, independente da disciplina, são cargos efetivos. Questão de concurso público. Então, isso vem a contrariar um pouco o que foi aqui explanado. Mas não é a discussão. A discussão aqui é, pode aumentar a carga horária do professor? Eles vão ser ressarcidos por isso? Sim. Então, o meu voto nesse caso é sim. É positivo. Agora, o que está lá em cima, na Câmara dos Deputados, tramitando de forma conclusiva nas comissões? Passou na Comissão de Educação, Comissão de Constituição e Justiça agora, e depois para uma próxima comissão, que agora não me lembro o nome. São as questões dos precatórios, que são valores que, porventura, os professores têm o direito a receber. Até 2006, a educação brasileira, o repasse, era através do Fundef. A partir de 2007 até 2020, é o Fundeb com um percentual mínimo legal de 60%. A partir de 2021, é o Fundeb com, no mínimo legal, 70% do valor total a ser aplicado para a remuneração dos profissionais da educação. Então, é isso que está tramitando em caráter conclusivo dentro da Câmara dos Deputados. Por hora, não tem nenhuma relação com os projetos de lei que nós estamos aqui tratando na nossa Câmara Municipal, no nosso município. Vai ser importante se eles aprovarem lá em cima, depois nós vamos trabalhar com um projeto de lei aqui embaixo, porque é isso que está falando o projeto de lei dos precatórios da área educacional. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer outra palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 041/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, projeto de lei complementar número 041/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Leodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Esteu Bralés Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borges. Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador Joaquim Assis dos Santos. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto o vereador Celene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 041/2021 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 042/2021. Projeto de lei complementar número 042/2021. Altera e revoga o dispositivo da lei complementar número 2113, de 27 de março de 2017, que dispõe sobre a criação de funções de confiança, piso salarial do magistério, adicional de incentivo ao magistério e supervisão, adicional de incentivo ao professor de apoio. Câmara Municipal de Bom Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. O inciso 1º do artigo 5º da Lei Complementar número 2113/2000, de 27 de março de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação.
Inciso 1º, na educação infantil, na educação básica, anos iniciais e EJA. A jornada de trabalho será de 24 horas semanais, respeitando o que diz a Lei Federal número 11.738 de 2008, sendo 2/3 em atividades com alunos, com cargas horárias de 16 horas aula, e 1/3 de trabalho complementar, com cargas horárias de 8 horas semanais, sendo permitida a atenção da jornada de acordo com a necessidade do servidor público. Artigo 2º. Ficam revogadas as alíneas A e B do inciso 1º do artigo 5º da Lei Complementar número 2113, de 26 de março de 2017. 27 de março de 2017. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2021, revogadas as disposições em contrário. Bueno Brandão, 8 de outubro de 2021. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. Trata-se de preposição que objetiva a regularização do plano de cargos e salários dos profissionais da educação, em cumprimento ao artigo na Lei número 11.738 de 2008, e ainda, fundando em parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais, o qual autoriza a presente preposição sem incorrer no descumprimento da Lei Complementar número 173 de 2020. Ressalta-se, ademais, que em respeito ao artigo 8º da Lei Complementar Federal número 173 de 2020, e ao parecer do TCE Minas Gerais, por tratar da lei anterior em sede de regularização da Lei Federal número 11.738 de 2008, segue ao impacto orçamentário financeiro e dotações orçamentárias do Departamento Municipal de Educação. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei complementar aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal, para que dele conheça em regime de urgência e, afinal, aprovem. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. O projeto veio acompanhado de impacto orçamentário financeiro. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei complementar número 042/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Cláudio Aparecido Borba. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. É só falar da satisfação, né, como já falado na reunião com as senhoras e o senhor lá na escola, né, a satisfação, porque 24 horas, falar que um professor trabalha 24 horas, isso aí é uma grande mentira, porque é 24 horas por dia, né, não é 24 horas semanais. As 168 horas da semana, às vezes, ficam pequenas. Então, é com satisfação, né, regulamentar isso para que eles recebam um devido valor, né, e que possa servir de incentivo, né, além da economia, né, hoje prejudicada pela pandemia, que sirva de auxílio, mas também de incentivo, né, que os professores dedicados são além do limite, mas que sirva de mais um incentivo para vocês, para que torne o futuro melhor para a nossa nação. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. A Lei Complementar 173 de 2020, ela trouxe várias restrições, contratações, quinquênios, triênios, biênios. Mas o artigo 8º, naquela interpretação lá em agosto de 2020, o que possibilitou a revisão geral para todos os servidores do município em 2021, especificamente no artigo 8º, com exceção feita, se não me engano, no inciso 7, que fica fora da regra desde que esteja acima do índice oficial. Qual foi o índice oficial utilizado na lei complementar em questão? O IPCA.
Quanto foi o IPCA de 2020? 4,51%. Portanto, não poderia qualquer ente público reajustar acima disso. Mas, se a palavra é acima, quer dizer que até pode. Então, basicamente, o relatório, o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que está anexo também a este projeto de lei complementar, resume a isso. É esse artigo 8º, neste inciso, que nos dá a possibilidade de votar desta forma. O diferente, por exemplo, do auxílio alimentação, porque é uma lei, é um projeto de lei que está para vigorar dentro da vigência da Lei Complementar 173. Enquanto a 11.738, que instituiu o piso básico para os profissionais de educação, ela é de 2008. Então, ela é muito anterior ao estado de calamidade pública. Isso também está dentro do artigo 8º da Lei Complementar 173. É bom deixar bem claro aqui também que o projeto de lei complementar 042 não está alterando o número mínimo de aula semanal para os profissionais de educação de Bueno Brandão. Continua 24. O que está tendo alteração é a forma que essas horas são distribuídas. Porque hoje são 20 horas diretamente com os alunos e 4 horas de serviço complementar. Módulos, por exemplo. Aprovado esse projeto de lei complementar, ficar-se-á 16 horas com os alunos e 8 horas de serviço complementar. É isso que muda. Né? E qual o impacto disso? Em torno de R$140 mil que serão distribuídos aos profissionais da educação. Então, não tem o porquê, no caso, de não olhar para esta questão, já que o Tribunal de Contas do Estado emitiu o parecer favorável a esse tipo de matéria. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Selene Almeida. Boa noite a todos os professores aqui presentes e sejam bem-vindos. Desde o primeiro mandato do Silvio, eu estive falando com ele várias vezes sobre essa criação do piso salarial. E algumas vezes até acompanhada de professores. Aí passou-se os 4 anos, né, não conseguimos. E, né, o final, né, também do mandato dele, né, como nós sabemos, né, com a pandemia, muita coisa dificultou, né? Aí, esse ano, estive novamente conversando com o Silvio, a pedido de professores, e também, esse ano mesmo, eu fiz por escrito, né? Então, agora, né, com imenso prazer, né, que eu tenho esse projeto de lei em mãos, demorou, né, para vocês serem vistos e revistos, né, na profissão de vocês, que a gente sabe que não é fácil, né, que não é fácil. E sabemos também, como diz o vereador, não são apenas 24 horas, né, que vocês voltam para casa com a tarefa, né. Então, parabéns por terem, né, conseguido. E por isso que eu digo, nunca pode desanimar, né. Mas vocês merecem muito mais também do que está aqui no papel, viu? Muito, muito mais, viu? Parabéns a vocês. Parabéns, vereador. Mais algum vereador querer fazer outra palavra? Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador. Boa noite a todos os vereadores, funcionários da casa, todos os presentes, quem nos acompanham. Satisfação muito grande tê-los com a gente aqui. Eu apenas quero ressaltar que a profissão de professor, a função de professor, é a profissão primeira, é primordial. Todo e qualquer profissional só chega, né, no seu objetivo através das mãos dos professores. E o que a gente vê hoje, né, é uma pequena valorização de uma classe que quase sempre não é valorizada. Então, parabenizar pelo trabalho feito e constatar que realmente o desafio da educação pós-pandemia é muito maior do que o de antes. Então, os professores, no meu entender, agora mais do que nunca precisam de incentivos, de ânimos, de tudo que for possível para tentar suprir um déficit educacional enorme que ficou, né,
com essa tragédia que nós passamos, estamos passando ainda, né? Terminando. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho, né? Que outros projetos que beneficiem, incentivem os professores a fazer um trabalho cada vez melhor, né? Então, meu reconhecimento e a minha gratidão e os meus parabéns aos professores pelo trabalho feito e pelo desafio que vão ser enfrentados nesses próximos anos agora, para dar sequência à educação, tentando suprir um déficit enorme no passado, né? O desafio é muito grande, mas com certeza a competência é maior de vocês. Muito obrigado. Mais alguém? Vereador Antônio Francisco Leodoro, eu solicito a Vossa Excelência que ocupe a presidência para eu poder fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Passo a palavra ao vereador Joaquim Assis dos Santos. Obrigado, nobre vereador presidente. Boa noite aos companheiros, nobres vereadores. Boa noite. Boa noite aos funcionários da casa. Eu queria cumprimentar aquelas pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, a presença do nosso amigo Biro, e agradecer imensamente a presença das vereadoras. Desculpa, das professoras. E o professor? Já estou elegendo vocês, vereadores. Eu queria pedir desculpa a vossas senhorias, excelências, que eu tenho que chamar de excelências, pelo serviço que fazem e pelo serviço que prestam à nossa população. Todos nós aqui fomos alunos. Nós temos aqui, como vereador, 2 professores. Vereador Cláudio e vereador Danilo, que já estiveram em sala de aula, sabe como funciona. Mas quando se trata de da escola infantil, né? E depois das crianças, depois do adolescente, aí vai mudando as coisas. E nós não deu tempo, até as datas não coincidiu, a gente fazer uma homenagem para os professores. Então, em nome da Câmara de Vereadores, eu queria parabenizar e desejar aqui o meu reconhecimento a esta profissão valorosa, porque ela é dupla. Ela tem que dar aula, fazer módulo, cuidar da casa, do marido, dos filhos, né? E eu estou falando isso porque eu tenho uma professora dentro de casa, embora aposentada, mas eu já passei por tudo isso que vocês estão passando. E eu queria deixar aqui bem claro que, em se tratando de educação, a Câmara de Vereadores nunca vai falar não nem sim sem antes ouvir vocês. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui, né? Já tivemos um projeto polêmico anteriormente, fizemos várias reuniões, né, vereador Cláudio, todos os vereadores aqui presentes, lá na prefeitura, que culminou na retirada do projeto, porque as professoras, né, são o rumo é o nosso sentido, e naquele momento não ia dar certo. Eu me coloco à disposição, independente do cargo aqui, mesa diretora ou não, e todos os vereadores a trazer o anseio de vossas excelências, que eu tenho que chamar de vossas excelências, porque são excelências dentro de casa e na escola e dentro da nossa sociedade. E quando, da solicitação até por WhatsApp, por várias professoras que a gente tem no WhatsApp, perguntando que jeito que é o projeto, o que ele fala, né? Nós fomos lá, demos a explicação. Aí, hoje aqui, estamos votando esse projeto 042, como votamos o 062, que é de regime integral na escola da Ponte Nova, como o vereador Marcos salientou. E também agora o projeto de lei, né, 070, que acabamos de votar em primeiro turno, e agora 42. Então, só meus agradecimentos a vossas senhorias e excelências, por ser professor, ser mãe, ser irmã, ser prima, amiga e professora de nossos filhos e netos. Né, professora Andréia?
né? E eu quero agradecer imensamente em nome da Câmara de Vereadores, de todos os vereadores aqui presentes, a presença de vocês, e dizer que essa Câmara não vai se furtar ao chamado de vocês, quando necessário. Fica aqui o nosso compromisso de todos os vereadores aqui. Tá? Meu muito obrigado. E agradeço a presença de todos. E não tenho flores para enviar para vocês pelo Dia do Professor, mas tenho o meu abraço e o abraço da Câmara de Vereadores. Uma boa noite para vocês. Peço que retorne ao trabalho, presidente Joaquim Assis dos Santos. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 042/2021, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 042/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danila Mâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador Joaquim Assis dos Santos. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Renato. Sim. Como voto o vereador Celene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 042/2021 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 063/2021. Projeto de lei número 063/2021 dispõe sobre revogação da lei número 2353 de 29 de janeiro de 2021. A Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica revogado a lei número 2353 de 29 de janeiro de 2021, que dispõe sobre penalidade às aglomerações realizadas durante a pandemia de Covid-19 e das outras providências. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 19 de outubro de 2021. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Tenho presente proposição o intuito de revogar a Lei número 2353, de 29 de janeiro de 2021, que dispõe sobre penalidade às aglomerações realizadas durante a pandemia de Covid-19 e das outras providências. É fato que a pandemia causada pelo novo coronavírus causou um enorme estrago na vida de todos. Mas, diante do atual cenário da pandemia, com a crescente queda no número de mortes e contaminados, bem como com o avanço da vacinação, devemos flexibilizar as normas que foram aprovadas no auge da pandemia, para que nossa população possa aos poucos retornar suas vidas. Veja que esta flexibilização já está sendo adotada por vários municípios vizinhos e Bueno Brandão não pode ficar isolado desse processo, ressaltando-se que não estão sendo abolidas todas as normas restritivas em relação ao combate da Covid-19, permanecendo, entre outros, o uso obrigatório de máscara. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados desta ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça e, afinal, aprove. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 063/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 063/2021, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 063/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim.
Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo. Sim. Como voto a vereadora Selene Almeida. Sim. O projeto de lei número 063/2021 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 064/2021. Projeto de lei número 064/2021. Altera a redação do artigo 1º da lei número 2.348 de 2020 e das outras providências. A Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 1º da lei número 2.348 de 26 de novembro de 2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenções sociais a contribuições com base nas consignações orçamentárias para o exercício de 2021 do município, as entidades que especifica. Parágrafo único. As transferências das entidades serão feitas preferencialmente em parcelas mensais, conforme disponibilidade de caixa. Artigo 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei número 2.348, de 26 de novembro de 2020. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 19 de outubro de 2021. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativo. Assunto. Envia projeto de lei. Serviço Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente caminhar a esta egrégia casa projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para suplementar as dotações constantes do artigo 1º do projeto de lei. Anexo, em virtude da falta de saldo orçamentário, para atender às despesas de materiais de consumo, ou seja, combustíveis, materiais hospitalares e de outros serviços de pessoas jurídicas, para os serviços de saúde do município de Brandão, indisponíveis ao município. Indispensáveis ao município. E tendo em vista que estão diminuindo os casos de pacientes com sintomas de coronavírus, Covid-19, e não será mais necessário efetuar os repasses de recursos financeiros para a Casa de Caridade de Ouro Fino. Estamos cancelando este saldo para atender às despesas acima. Sendo só o que se cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estímulos e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 19 de outubro de 2021, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 064/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 064/2021, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 064/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Leodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 064/2021 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 040/2021 e os projetos de leis número 062/2021 e 067/2021, ora aprovado em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião.
Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final dos mencionados projetos. Senhores vereadores, dispensam os 10 minutos? Sim. Sim. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 040/2021 e dos projetos de leis números 062/2021 e 067/2021. Leitura pelo secretário do parecer de redação final dos projetos de lei número 067/2021. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 067/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 067/2021, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 067/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 040/2021. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 040/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 040/2021, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 040/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final dos projetos de lei número 062/2021. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 062/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 062/2021, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 062/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.